Olá, lindezas! Sejam muito bem-vindos à segunda temporada dos Cientistas do Bem-Estar. Essa temporada está recheada de novidades e, mais do que nunca, teremos aqui pessoas que através das suas histórias, através das suas ciências de vivência e sobrevivência, vão trazer a vocês aqui muitos ensinamentos. E eu tô abrindo essa temporada hoje com uma pessoa muito especial na minha história de vida, na minha história como produtora de eventos. Alguns anos atrás, eu caí literalmente, sabe, quase que literalmente de paraquedas num evento gigante de uma companhia cervejeira aí que tinha, sei lá, 10 mil pessoas no negócio. E lá eu encontrei duas profissionais que eu falo que foram... Sabe quando Deus coloca pessoas assim e fala assim, bora lá, você estava precisando de um help, eu vou colocar dois representantes meus aí, dois anjinhos para te ajudar. Uma foi a Lê Frega, um beijo para a Lê. E a outra é uma mulher que, se tem alguém que entende de inteligência emocional na prática, e muito antes de eu saber o que era inteligência emocional, eu pude vivenciar através dela, essa mulher está aqui hoje. Ela é mãe. Ela é mãe, aquela que se vira nos 30. E se não bastasse as filhas dela, ela acaba agregando uma galera aí. Mulher, empresária, fitness. Gente, eu juro pra vocês, eu não sei como ela dá conta. E pra compartilhar com vocês aqui hoje todas essas vivências, todas essas experiências e toda essa capacidade de vivenciar a inteligência emocional das suas diversas maneiras, eu trago aqui com muita honra e muito emocionada Fabiana Simões, Ai, linda. empresária, dona da Upstage, dona da T-Brand. Gente, eu estou de T-Brand hoje, olha que Muito linda. bem, assim. adorei. Ela também. E assim, gente, Fabi, eu tô muito feliz e emocionada por te receber aqui. Porque se tem uma pessoa que muito antes de eu pensar e vivenciar tudo que eu vivencio hoje, que me ensinou tanto de eventos quanto do que é ser uma pessoa que pratica a inteligência emocional e de uma elegância, gente. E não é a elegância só nas vestes, não, mas Que é a elegância fofa. do ser humano. Essa pessoa é você. Muito obrigada por ter aceito o convite, tá? E seja muito bem-vinda aos Cientistas do Bem-Estar. Ai, linda, que prazer estar aqui. Assim, um prazer enorme, sério. Quando você me chamou, eu falei, gente, será que eu tenho algo a dizer? Assim, Tem será muito. que assim, eu tenho alguma mensagem para passar que possa ajudar ou incentivar ou animar alguma pessoa? Porque às vezes a gente se sente tão desanimada, né, É, linda? é. Com toda a vida, com toda a loucura do dia a dia. E aí, quando você me chamou, eu até falei, gente, será que eu vou lá? Assim, será que vai ser bom para a Linda, na Vai verdade? ser bom para um monte de gente que tá ouvindo e ouvindo a E gente aí você aqui, fez né? toda essa propaganda de mim, gente. Não sei, viu? Tô Eu, até me achando um pouco. gente, tudo que eu falei aqui, tá? É pouco perto do que ela é. Que fofa, querida, imagina. Porque eu conheço um pouco da sua história, né? E aí, para falar dessa questão do equilíbrio da alma, da mente, do corpo, para trazer um pouco dessa questão do viver. Porque hoje em dia a gente tá. Eu falo, a gente tava conversando, batendo um papo aqui, gente, antes da gente entrar, né? E falando sobre o quanto esse mundo fake tem atrapalhado a mente das pessoas, porque a gente fica se baseando ou tenta se basear em realidades que não são as nossas, Sim. né? Só que é possível ter uma vida saudável, sim, mas dentro da nossa realidade. Você é mãe de duas mulheres e uma menina, né? Porque ela tem três meninas. Ela tava falando que a filha mais velha dela tem 29 anos. Eu conheci ela, tipo, pititica, assim. Eu fiquei passada. Que ela tá um mulherão, as duas, né? A É, Bia, são a duas Mari. mulheres maravilhosas, assim. Elas não são porque são minhas filhas, tá, gente? Elas são meninas, assim, muito bacanas, muito São mesmo. trabalham demais, se dedicam, me ajudam sempre que podem, porque elas têm uma vida já, né, que é delas, que eu não posso ficar me intrometendo o tempo todo, mas é muito orgulho mesmo, assim, ver minhas filhas mulheres se, sabe, se encaminhando na vida, sendo bem-sucedidas, indo atrás do que elas querem, e elas não têm preguiça. Eu acho, assim, admirável pessoas que não têm preguiça, assim, é uma coisa que sempre me chama muito a atenção, porque eu acho que com força de vontade você pode chegar muito longe. Você é um bom exemplo disso, né, Fá? Porque, lembrando um pouquinho da sua história, você sempre foi uma pessoa, como eu falei, elegante. E eu falo elegante
porque você sempre teve, foi sempre de compartilhar, sempre foi muito parceira. A gente já viajou muito juntas, gente. Muito, gente. Nesse mundo de a gente conhecer um Brasilzão, vamos parar no Uruguai, fazer evento no Verdade, Uruguai, que foi loucura uma aquilo. loucura. Meu Deus. Então, assim, a gente tem uma estrada aí gigante. Você até tinha muito mais experiência que eu nesse sentido. E eu sempre estive muito centrada. Eu não me lembro de em nenhuma situação você perder a paciência no sentido de, sabe, de gritar, de esbravejar. Eu sempre vi você ser veemente nas suas defesas de situações. Quando você achava que tinha que ser, você ia lá e argumentava. E eu aprendi muito vendo você nisso. E como é que vem essa trajetória da Fabi? Porque eu sei que você teve os casamentos, aí tem, né, sua história de vida, tem seus pais, tem toda uma trajetória aí. Sim. Então, quando você fala assim, eu admiro pessoas que não têm preguiça, é muito baseado na sua vivência, né? Na sua história de vida, né? Sim. Sim, assim, linda. Meus pais são pessoas que sempre foram muito trabalhadoras. Muito mesmo. A minha mãe, ela sempre foi assim, uma super mãe. Eu até achava um absurdo ela fazer tudo o que ela fazia. Ela também tinha 3 filhos, né? Eu e meus irmãos. E ela, assim, trabalhava, ela ia pra casa fazer o almoço, voltava pro trabalho, buscava na escola, levava na natação. Eu nem entendia como ela conseguia fazer tanto isso. Só que ela tinha um problema que, assim, ela gritava muito, a minha mãe. Ela era muito nervosa mesmo. Então, assim, ela era muito brava e muito nervosa. E eu sempre pensava assim, gente, quando eu for adulta, eu vou fazer tudo que a minha mãe faz, mas eu vou ser muito equilibrada. Então, assim, de ver a minha mãe, que eu tinha muito medo dos gritos da minha mãe, eu falava, gente, eu não vou gritar assim nunca com os meus filhos, porque era, assim, aterrorizante, juro. E aí, talvez tenha vindo de lá, mas meus pais sempre foram pais que trabalharam muito mesmo. Então, assim, o fato de eu não ter preguiça, com certeza vem de tudo que eu vi, dos meus pais, da minha avó, principalmente materna, que era uma guerreira, trabalhou a vida inteira, e a minha calma, assim, a minha serenidade, vamos dizer assim, de ter situações sob controle sem esbravejar, foi de ver a reação da minha mãe e dizer, eu não vou fazer isso. Porque assim, eu ficava, tipo, juro, muito assustada. Indignada até, né? Por que gritar Gente, tanto, como minha né? mãe, ela gritava com todo mundo, em todos os lugares. Meu Então, Deus. assim, eu e meus irmãos, a gente falava, mãe, que vergonha. Tipo, ela entrava num lugar, se a pessoa falasse assim, a senhora não pode isso, e ela não concordasse, já era um escândalo. Então, ela sempre foi muito escandalosa. Eu sempre falo que a gente, né, age por atração ou repulsão. Então, quando você olhava para aquilo e falava, eu quero ser trabalhadora como ela, mas isso daí eu escolho não fazer, porque é uma escolho escolha. não fazer. Você trouxe muito, ver como a criança, né, já tem essa consciência do Sim. escolher. Aí vem a sua elegância, que você falava, olhando para isso, você falava, eu acho aquilo deselegante, né, essa coisa do gritar e tal. Sim. Então, você trouxe isso para sua vida. Eu lembro da sua irmã. Eu a conheci. Sua irmã mora lá na praia também, né? Meus 2 irmãos e meus pais moram no litoral norte, todos eles. E eu lembro que eu vi sua irmã na praia porque eu costumava frequentar o mesmo condomínio que eles, né? Então eu lembro de uma vez ter visto sua irmã lá. E é uma família maravilhosa, gente. Eles são maravilhosos, Uma mas eles família são assim, incrível. bem diferentes de mim, né? Seu pai é bem falante, né? Meu pai é muito falante, Seu muito pai é bem conversador. falante. Ele tá com 83 anos e ele parece que ele tem 40, gente. Ele tem uma vitalidade, não tem nada. E é um cara que faz barra todo dia. Eu não sei como ele consegue. Ele é Com 83 anos. bem inteiro, meu pai. Sério. A gente sabe agora então de onde vem a fonte da juventude da Fabi, né? Nossa, mais ou menos, viu? Mas assim, meu pai ele é do Piauí, né? Eu sempre acho, na minha opinião, que os nordestinos, eles têm uma pele muito boa, gente. Eu também, eu sou filha de baiano, né? Pois é, acho que eles, de viver lá, sol direto, eles criam uma melhor textura de pele, que aguenta mais, que envelhece menos, né? Acho que a pele deles é mais forte, por conta de vir, né, anos e anos de sol. Então, você olha para meu pai, ele não tem nem ruga. Ai, que É um bênção, gente. E a gente toda trabalhada, né, gente? Toda no Botox. No Botox, no ácido hialurônico. E tudo que é possível pagar, né? Tudo que a gente consegue pagar, né, assim, mas enfim. Fá, você foi mãe muito jovem, né? Foi Porque com 20. Com 20 anos, é muito jovem, tá começando ali. E pá, como é que é uma menina de 20 anos, há quase 30 anos atrás, né? Casando. Você já era casada ou você só teve a Mari? Como é que foi? Eu não tinha me casado, mas eu tava morando junto com o pai da Mari. Gente, é muito louco, né? Porque eu tinha muito na minha mente
Eu deveria estar muito focada em estudar. Mas eu tinha muito na minha mente que eu queria ser mãe. Uma coisa assim, que era muito minha. Eu Que tinha que ser mãe. legal. E eu sempre pedi a Deus desde criança para ser mãe de menina. Porque eu tenho um irmão que, né, todo mundo sabe, menino terrível. Meu irmão destruía a casa inteira. Ele era atropelado. Ele, tipo, a gente estava saindo para viajar, ele era atropelado com a bicicleta na rua. Tinha muitos casos que eu também falava, eu não quero um menino, não quero um menino. Minha mãe vivia em hospital, porque ele se cortava o braço, era assim o tempo todo. Eu tinha sempre firme na minha mente que eu teria só meninas. E aí eu acabei aos 20 anos, por opção, tendo uma filha, que é a Mariana de 29 anos. E ela teve mais duas, tá, gente? Tudo É, menina. não parei por aí, né? Ela, assim, as preces dela foram atendidas mesmo. E são três meninas incríveis, assim. Incrível. Elas são de uma educação, também de uma elegância, sabe? A Sofia faz muito tempo que eu não a vejo. Que eu vi mais, um pouco mais recentemente. Foi a Bia, que eu encontrei com ela um mês atrás. Aham. Que é um... Ai, a Bia, É, ela é incrível a Bia também, é né? minha filha mais doce, né? Ela é doce, Ela é é. muito doce, muito Ela é carinhosa. As minhas outras duas filhas são muito parecidas comigo, assim, elas são mais, não é grossa a palavra, elas são mais, pragmáticas. pode ser, assim. Agora a Bia, ela destoa muito porque ela é muito doce, muito, É. ela parece um ursinho carinhoso, uma querida, É. sabe? E ela tem uma voz, ela acalma a gente, né? A Bia, ela tem uma coisa de acalmar as pessoas, assim. Ela tem um dom mesmo, Ela sempre assim, foi assim, desde sempre. pititica? Desde pequenininha, as pessoas sempre ficavam apaixonados pela Bia, É. assim. Lembro quando ela era pequena, que a gente morava no prédio, todo mundo conhecia todos os pais. Quando eu descia, que eu trabalhava muito, não ficava muito no condomínio, quando eu chegava lá embaixo, as poucas vezes falavam, você é a mãe da Bia? Ai, a Bia isso, a Bia aquilo, a Bia que rasgavam assim uma seda pra Bia. Porque a Bia realmente sempre foi muito carinhosa e sempre atraiu muitas pessoas em torno dela. Então, é impressionante. Isso com certeza é um dom que ela tem, assim, de trazer as pessoas e as pessoas se sentirem bem ao estar ao lado dela, sabe? Acolhidas, ela tem uma coisa do Acolhidas. acolher. É, eu tava num lugar, eu tava num evento e eu só escutei a voz. Só de escutar a vozinha, eu falei, putz, é a Bia. Eu virei assim, porque ela tem essa coisa do acolher, ela sempre muito educada. Suas três filhas, né, são muito educadas, muito carinhosas, assim. E, enfim, mas e deve muito à educação que você deu, né, Fá? Porque você nunca deu boi, assim, no sentido de deixar fazer tudo. Eu lembro de você sempre falar assim, não, eu também eu ensinei elas, por favor, com licença, obrigado. E algumas situações que a gente via, você falava, por isso que eu pego no pé das minhas filhas por conta disso. Porque as É. pessoas confundem muito timidez com falta de educação. Sim, com certeza, assim. Eu lembro que quando a Mariana era pequena, ela não era assim das mais educadas, porque ela falava que tinha vergonha. Não tem justificativa, né? Então, eu já ia, por exemplo, eu ia pro lugar falando, Mariana, você tem que chegar, falar bom dia, senão você vai ficar de castigo. Eu já ia falando assim o meu texto no caminho. Faço isso também É, e com eu minha era uma sobrinha. mãe, eu era uma mãe rígida com elas, né? Bem mais do que eu sou hoje com a Sofia, porque aí você fica mais velha, você fica mais relaxada, A né? Sofia veio em outra época também, Outro né? momento, assim, É. eu precisava passar para elas muitos valores e assim, eu sempre fui uma mãe solo, queira ou não, assim, eu participei muito mais da educação das minhas filhas. Assim, os pais, né, eu não podia contar naquela época com eles, então assim, realmente eram eu e minhas filhas. Então assim, eu fazia o papel de mãe e de pai, sabe? E eu tinha que preparar, porque assim, a vida não era fácil, Não. né? Você E eu trabalhava com penso eventos, viajando o tempo o tempo todo, todo. contando com a rede de apoio. Você precisava muito da rede de apoio, né? Exatamente. E aí, eu era muito dura porque eu queria que elas andassem por pernas próprias, porque eu pensava, gente, como que eu vou dar conta delas para sempre? Não posso. E aí, nessa dureza, nessa firmeza, deu super certo. Hoje elas andam por pernas próprias. A Bia ainda tá quase lá porque ela tá terminando a faculdade, e ainda ela é estagiária. Mas mesmo assim, elas conseguem muitas coisas. Então, acho que foi devido. Isso, assim, acho que é muito importante os pais terem firmeza com os filhos. Eu sei que não é fácil, né? Ainda mais no mundo de hoje que tudo é fácil para eles. Mas eu acho que faz muita diferença você educar de maneira firme. Você falou aqui da questão de ser mãe solo, né? Que é uma realidade de muitas mulheres. Eu vejo muitos, porque eu vejo muitos pais e sem mimimi, tá, gente? Vamos falar que é A uma real. realidade. Eu vejo muitos pais que só aparecem quando
o filho tem sucesso, depois que cresce, que tá bem, que tá ali, meu filho ou minha filha, e acha quando tem uma ação, uma questão judicial ali na questão da pensão, acha que dá R$ 300 por mês, ele Resolve. tá resolvendo tudo. Só que, né, vamos lá, né, gente, R$ 300 por mês não resolve. Porque se você tá morando ali no dia a dia, você sabe que não é só assim. A criança, ela come, ela veste, enfim. Então, se é pra ser pai, que seja pai de verdade. Ok, existe ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-filho. Então, se é pra ser pai, é que seja em tempo integral. E eu lembro de alguns momentos, você, né? A gente tá em evento, ela vai buscar na escola, ajuda, não sei o que e tal. A rede de apoio, ter uma rede de apoio naquele momento, né? Foi importante para você, mas. E aí vem uma outra pergunta também. E como é que você conseguiu, Fá, mesmo com essa rede de apoio, se manter nesse papel? Porque eu vejo algumas pessoas que, quando tem uma rede de apoio, colocam o pé no freio. Você entende o que eu quero dizer? Que Sim. aí acaba se distanciando e a criança fica sendo criada por pai, avó, tio, tia. Mas eu sempre estive muito presente na educação das suas filhas. Sim, eu penso assim que o grande problema hoje em dia não, é um problema que vem de 1000 anos. Essa questão do pai se separar da mãe e se separar do filho, ou o pai sabe que tem um filho e não tá nem aí, eu acho isso o maior absurdo da história do planeta, assim, porque Também assim, acho. a partir do momento que um homem e uma mulher colocam um filho no mundo, eles têm uma responsabilidade emocional e afetiva com aquele ser humano. Sim. Você não pode, se não deve, né? Poder você pode, porque as pessoas fazem, mas você não deve abandonar aquele ser humano que você colocou no mundo. Ele é um pedaço seu. E aí, os homens, assim, tem um ditado que eu sempre escuto por aí, que é assim, não é todo homem, mas é sempre um homem, Não é todo homem, mas é sempre um homem. né? Claro, existem casos de mães que abandonam, mas assim, é uma coisa muito mais rara, e se você for aprofundar, às vezes tem umas questões que ela não tinha como, mas assim, eu acho que, apesar da rede de apoio, a responsabilidade de educar e de colocar esse ser humano no mundo de maneira decente para que ele não prejudique outras pessoas, pelo contrário, ele possa agregar ao mundo, é tua. Sim. Porque se você não está disposto a fazer isso, não coloque ninguém no mundo. Desculpa, assim. Ah, mas eu não sabia que engravidava. Ok, agora que você engravidou, muda a sua chave. Sabe? Eu não sabia como evitar. Gente, hoje em dia não dá mais para falar isso. Isso é uma desculpa que eu olho e falo, gente, não dá pra mim. Então, assim, claro, Você minhas vai no filhas. posto de saúde, você vai Tá tudo ali como para é que você fala? só No pegar. metrô. No metrô tem camisinha. Não, tá tudo ali. Tudo ali. Eu fui no posto de saúde há um tempo atrás, tomar uma vacina, acho que não sei o que era do Covid. Gente, está tudo ali, você não precisa nem pedir, tá tudo no seu acesso. Então, eu acho assim, a palavra mais importante é essa, responsabilidade emocional, assim. Aí, quando você abandona o teu filho, você causa nele milhões de problemas. Sim. Porque, assim, a criança que é abandonada, ela acha que ela não era o suficiente, ela acha que não é merecedora, ela acha que ela é uma incapaz. Por quê? Porque, assim, a força de uma criança vem do pai e o amor vem da mãe, né? Isso é muito dito por aí, não sou grande estudiosa. E, assim, A constelação familiar fala muito sobre isso. eu fiz muita constelação familiar, acho muito bacana a constelação familiar. Só que quando você conta isso para uma pessoa, ela acha uma coisa surreal, porque não dá para explicar. Eu sou uma defensora da técnica de constelação Também familiar. acho que resolve muito. Enfim, então assim, eu acho que a questão, mesmo que você tenha ajuda, eu tinha ajuda da minha mãe, eu tinha uma funcionária em casa, sempre tive, graças a Deus, pude ter, mas assim, a responsabilidade de direcionar é tua. E é isso que eu fiz, assim, mesmo à distância, eu vivia no telefone. Gente, sabe o que eu lembro? Que uma vez fui para Salvador, tinha acabado de lançar aquele telefone StarTAC gigantesco. E eu, na minha inocência, no telefone, falando com as minhas filhas. Gente, sei lá, eu fui até fazer um evento que na época ganhava, eu nem sei, R$ 1.500. E minha conta veio assim, R$ 2.500, porque era altíssimo né, O custo, o valor. Então, assim, por quê? Justamente, eu não abandonava elas em nenhum momento. Eu ligava na hora da natação, eu ligava na hora Eu do lembro banho. muito dessas situações. Eu tinha, assim, eu fazia tudo ao mesmo tempo. Eu acho que é bem isso, assim, você estar presente e responsável por aquilo que é seu, na verdade, naquele momento, né? Porque uma criança, ela precisa de todo esse apoio. Então, foi isso que eu fiz. O cuidado dos pais é muito importante na formação do caráter de uma criança. Hoje a gente vê muita falta de resiliência porque
existiu um excesso de cuidado, igual no seu caso aí. Você trouxe essa consciência, sou uma mãe solo, preciso criar minhas filhas, é preciso que elas entendam que, né, elas têm que se virar. Eu vou estar aqui, mas tem que se virar. Então, isso ajuda também com que a pessoa seja resiliente. Hoje eu vejo pai e mãe que o filho não arruma cama, Fá. Eu vejo pai e mãe que acha... Ah, imagina, não frita um ovo. Criança com... O adolescente com 16 anos não frita um ovo, não faz... Não dá. Totalmente incapaz de sobreviver a um dia sem a mãe, assim, né? Que o chefe dá um berro, ele já vai abandona o emprego porque ele não consegue. A gente tem conversado, a gente conversou até um pouquinho sobre isso. E veja bem, tá, gente? Quando a gente traz isso, a gente entende a dinâmica do mundo, a velocidade com que as informações chegam e tudo isso. Mas existe a responsabilidade dos pais também de não deixarem seus filhos serem independentes muitas vezes. Sim. Né? Existe, eu não sei, assim, eu tava falando antes com você, né, linda? Eu acho que a gente veio de uma geração de pais que deram muito duro para conseguir qualquer coisa que seja Sim. a casa própria. Sim, você trabalhou uma vida, meus pais trabalharam uma vida para ter uma casa própria. E a gente chegou na nossa geração com muito mais acesso a tudo. Sim. Então, você vê o mundo caminha para cada vez mais pessoas muito bem-sucedidas, e com isso tem um lado ruim que a desigualdade social aumenta cada vez mais, né? Porque as chances são muito menores para aqueles que não têm condições. E então eu acho assim, eu acho que nós querendo dar o mundo perfeito que não existe para os nossos filhos. Eu falo isso mais pela minha de 12. Querendo que ela seja uma menina que não falte nada. Ah, quero comer isso, tem. Quero fazer isso, vamos. Quero... Assim, a gente comete um erro. E eu faço meia-culpa porque com a minha filha mais nova, eu tenho que me policiar demais. Porque quando eu percebo, eu já estou dando esse mundo de Barbie para ela, que é um mundo que não existe. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é prejudicando a minha filha. Sim. Eu tenho que fazer esse exercício comigo, porque, claro que agora eu tenho uma vida muito maravilhosa, então, assim, eu acabo proporcionando para ela uma vida que não é dela, é minha. É. E eu sempre falei isso para minhas filhas mais velhas, elas têm isso muito, falou, a vida que vocês têm comigo é a minha vida, do que eu trabalhei e conquistei. Vocês não podem pensar que essa é a vida de vocês. A vida de vocês vai ser aquela que vocês vão construir. Então, assim, é muito perigoso mesmo essa questão de rede social, todo mundo rico, maravilhoso, viajando o tempo todo, lindo, perfeito, ninguém briga, ninguém tem problema nenhum. É muito difícil essa questão de a gente dar tudo que a gente pode para os nossos filhos, porque, óbvio, se a gente tem, a gente quer dar, mas a gente tem que se controlar, porque, sim, apesar de eu fazer a minha culpa, eu acho isso um erro. Você dá tudo de mão beijada para uma criança que, quando eu tiver 20 anos, é o que você falou, o chefe vai discordar, ele vai embora do emprego porque ele não aguenta, assim, um não. Mas você ter essa consciência, Fabi, já é meio caminho andado. O duro é que muitas pessoas não trazem isso para a consciência. Eu falo sempre, gente, para luz existe sombra. Para toda luz existe sombra. Todos os polos precisam do negativo e o positivo. Porque se a gente não conhece, por exemplo, a tristeza, a gente não dá valor às alegrias. Não. Então, é muito importante a gente conhecer os polos, é muito importante a gente saber onde, né, falar, putz, aqui eu sei que eu tô exagerando, mas vamos ali, tal. Porque aí na hora que de repente você precisar dar aquela... como é que fala? Apertada, você fala, não, eu sei que isso aqui eu fiz, então deixa eu ir até aqui. E vai saber que ela também teve e tem boas referências, porque ela tem as irmãs mais velhas como referência, elas têm você, ela tem o pai delas, é o Carlos, né? Carlos. Porque senão eu ia falar de outro jeito, gente. Ele tem um apelido diferente. Ele tem um apelido diferente que eu não vou falar aqui, porque eu me policio, porque nós ali que estávamos vivendo no meio, quando a Fabi começou a namorar com Era ele... muito estranho, né? Todo mundo chamava ele pelo apelido que a Fabi chamava, mas eu não vou falar aqui, tá, Carlos? Em respeito a você, mas né, nem vou falar muito sobre ele, senão vou acabar falando o apelido dele. Mas ele também é uma pessoa incrível. Então, assim, eu vejo vocês, pessoas de sucesso, e quando eu falo sucesso, gente, entenda que não é glamour. Sucesso é, eu educo minhas filhas, eu trabalho, eu vou atrás de tudo aquilo que eu quero alcançar na vida.
como eu disse no começo do programa, você é uma das minhas maiores referências e inspirações, porque eu vejo você assim, você viaja, Fabi, assim como eu, a gente ama viajar. Eu falo que quer me deixar feliz, me dá uma passagem. Quer me dar uma passagem? Me dá uma passagem, gente. Manda pra me chama pra fazer palestra onde o mês que vem eu vou fazer na Bahia. Ai, melhor lugar do mundo, né? Aí eu falo, cara, olha, tá vendo? Eu adoro essa coisa de conhecer o mundo, pessoas, culturas, porque isso ajuda muito na nossa resiliência. Porque tudo isso que a gente vê, e aí a Fabi vai aqui, acho que vai concordar comigo, as pessoas têm a mania, principalmente o brasileiro, síndrome do vira-lata, que é achar que tudo no Brasil é pior do que no resto do mundo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, gente. Quanto mais você viajar de verdade, quer ir lá, viver a vida, não é em ponto turístico só não, é viajar mesmo, é conhecer os lugares, você fala, cara, eu vivo num lugar bom pra caramba, onde tem um monte de coisa legal, onde a gente tem comida maravilhosa, onde a gente tem praias maravilhosas, o litoral baiano, a gente que gosta muito. Onde o povo, assim, é muito gente boa. Apesar de, vamos dizer assim, né, Linda? Apesar de todo o sofrimento, as pessoas são muito bacanas. São muito bacanas, exatamente. Então, trazendo tudo isso. Então, hoje você, né, fala assim, putz, eu alcancei o sucesso, mas você tem uma história. Você tem uma história de pai e mãe trabalhadores que ensinaram a vocês a serem, assim, batalhadores também, a irem em busca dos objetivos de vocês. E eu vejo de vocês, eu lembro da sua irmã, do seu irmão, eu não me lembro de tê-lo conhecido. Também muito dessa coisa da serenidade, de trazer muito isso para a vida, sabe? De tipo, ou seja, a importância dos pais, e não precisam estar casados para isso. Não. Sabe? Porque é isso que eu quero conscientizar até sobre pais separados. A minha irmã é separada e eles têm uma relação que é sensacional. Eles participam ativamente da vida escolar da minha sobrinha e tudo mais. Tanta gente que fala, mas vocês são separados? Ela falou, mas separado precisa ser inimigo? Gente, porque marido e mulher é uma coisa, pai e mãe é outra coisa, né? E aí eu vejo muito isso, sabe? Gente, essa estrutura familiar é muito importante, de educação, de falar, olha, batalhe pelo que você quer. Eu lembro desde sempre as suas filhas adolescentes trabalhando com a gente em eventos. Para ter o dinheiro delas, porque elas queriam, eu quero trocar de computador, eu quero trocar de telefone, elas iam trabalhar, gente. Verdade. Não é, Fá? E eu acho que, assim, seguindo o que você falou, eventos, ele traz uma bagagem muito grande para as pessoas. Nossa Senhora. Porque, assim, você tá num lugar que tudo pode acontecer e acontece. Acontece. A Lady Murphy, ela foi criada para nós de evento, né? E você tem que lidar com aquilo em 5 minutos. Porque assim, como ou menos, né? O evento, ele tá acontecendo e você tá resolvendo, você não tem um tempo de, não, amanhã tá resolvido. Não, é agora. Então assim, o evento te traz uma rapidez de raciocínio, ele te traz uma agilidade, ele te traz uma resiliência, porque assim, não tem como você, eu não concordo. Não, você não tem que concordar, você tem que resolver. Então, eu acho que assim, essa bagagem de eventos, até hoje, é muito boa para minhas filhas. A minha filha mais velha, ela é da área de marketing, ela faz shooting, mas assim, o evento, até hoje tá com ela, sabe? Ela não abandonou, porque assim, ela organiza várias coisas, ela aprende... Somos eventeiras. Sim, somos eventeiras, né? E eu acho que é uma bagagem bem bacana. Eu só queria voltar a um ponto... esse de criança, da nossa criação de hoje, né? Vou te dar um exemplo. Quando eu viajava e trazia para minhas filhas, nem sei, um Ferrero Rocher, pequenininho, de 3, né? Aquele menorzinho, era uma festa na minha casa. Hoje você falar para minha filha mais nova, a gente vai para Disney. Legal. Então, o que isso mostra? Mostra que, assim, por que eles são tão... nada satisfaz, porque assim, eles já chegaram no topo. Já chegaram no topo. Entende? No topo do que eles conhecem no mundo. Então, nada para eles não têm aquela emoção, sabe, aquela felicidade, porque assim, eles já têm tudo. Você fala, vamos para Paris, tá? Você imagina você falar para mim, quando eu era criança, se você falasse, vamos para Paris. Até hoje fala pra gente, vamos pra Paris. 10 dias, não, hoje, até hoje você fala, vamos pra Paris, a gente fala, vamos pra Paris, a gente né? fica eufórica. Para eles que legal. Então, assim, é muito, muito complicado isso. Que você pensa assim, quem é que vai agradar esse ser humano? O que vai fazer ele feliz? O que vai satisfazer, Se a Disney não deixa a criança de 12 anos eufórica, o que vai deixar? Tipo, eu não sei. Então, é aí que tá o perigo, eu acho, sabe, Linda? Você consegue dizer não pra Sofia? Raramente. Raramente. E o pai também?
É assim? Ou ele é um pouco mais. Não, pai é pior que eu, né? Então, eu sou a brava da minha casa. Mas é que assim, a Sofia, ela é uma menina muito. Ela é muito tranquila. Então, assim, a Sofia parece muito o pai dela. Ela é uma menina politicamente correta. Não é porque é minha filha, porque assim, eu sou uma observadora das minhas filhas, eu sei todos os defeitos. Mas ela é politicamente correta. Eu nunca vi. A gente tem uma mania de ser fofoqueira, né? Eu sou super fofoqueira, tá, gente? Desculpa falar aqui, A gente mas não eu é sou. fofoqueira, nós somos pessoas que gostamos de estar bem É, informadas. comentamos um pouco da vida alheia. É. É muito Fatos de feio. terceiros. Eu Pois falo com a minha é. irmã, fala fatos de terceiros. A gente comenta fatos de terceiros. Exatamente. Eu sempre faço meus fofoquinhas com as minhas filhas mais velhas. A minha filha mais nova, ela não fala de ninguém. Se você chegar nela e falar assim, ah, você viu Sofia linda, não sei o que, ela vai falar, não, mãe, não vi. Ela encerra o assunto. Então, ela veio com outro chip, isso é uma qualidade das crianças. O chip da homofobia, o chip da fofoca, porque queira ou não, não é legal fazer fofoca. O chip da discriminação, eles não têm. Para eles, lembra a gente, ai, não sei o quê, ai, ele é gay. Meu, é a pessoa que importa. É. Então, assim, estamos falando de um defeito, mas a gente tem que falar de uma qualidade que essa juventude tem, que é maravilhosa, assim. Eles têm um respeito pelas pessoas, pelo menos eu vejo a minha filha e as amigas, que é muito bonito de ver, sabe, linda? Eles não distratam, eles não fazem. Eu tô falando do que eu vejo da minha filha. Não fazem bullying, não prejudicam, não falam mal, não criticam. Então, assim, eu penso, a humanidade pode ter salvação, sabe? Eu acredito. Por isso que somos cientistas, né? Sim, Assim. porque isso é bacana de ver. Então, eu não sei se são todos, claro que não, porque assim, nem todo mundo é igual, mas eu vejo assim um movimento de resgate no sentido de assim, ser uma pessoa realmente bacana com Mas o eu penso próximo. que a educação faz muita diferença. Pode ser. A família que você vem, o lugar que você estuda. Por isso que quando a gente fala em O meio, né? desenvolvimento humano, eu falo, gente, o que salva um país é a educação. E aí eu vou entrar num ponto que é bem delicado e não tem a ver com o governo, com político, que eu não tenho político de estimação, porque para mim canalhas são canalhas em qualquer partido, em qualquer situação. Eu falo que por que para a política, no geral, não é interessante a população ter boa educação? Porque a população que ela tem boa educação, ela é bem informada. Logo, ela sendo bem informada, ela não vai fazer essa prática de homofobia, ela não vai fazer a prática da discriminação racial, ela não vai perder tempo de se preocupar se duas pessoas do mesmo sexo estão se casando. Exatamente. Entende? O que a gente tem a ver com isso? Gente, se for falar isso, a Lavínia, minha sobrinha, tem a mesma idade da Sofia. A diferença delas é de meses. Eu lembro que a Sofia é de dezembro, né? É. A Lala é de agosto. E é muito delas mesmo, assim. Eu vejo pela educação, a Lavínia, pra ela é normal. Exatamente. Ela porque fala, é tia, normal. eu gosto de menino, mas tem uma amiga que gosta de menina. E tá tudo bem. Tudo E bem, ela gente. tem um tio e tia que são homossexuais. Ela fala, ok. E tipo, pra ela é muito normal. Ela esses dias teve uma discussão na escola com a menina que fez uma discriminação religiosa. Que ela falou, o que tem a ver? Ah, é porque, nem vou falar as religiões para não entrar no mérito. Ela bateu boca com a menina, ela falou, não. Ela chegou em casa e falou, mamãe, eu quero estudar sobre tal coisa. Porque no outro dia ela foi bater com a menina e falou, ó, é assim, assim, assim. argumentar, Foi né? argumentar. Porque para ela esse senso de justiça é muito importante. Mas porque também tem uma boa base familiar. Faz sentido. Entende, Fá? Porque dentro da casa dela, tudo bem, a gente tem essa coisa, brincar, ai, tem a fofoquinha, mas não é aquela coisa. A gente nunca tá pensando em prejudicar o outro. Jamais. Porque a gente tem a prática da inteligência emocional. Entende? Sim. Porque a gente não tá pensando em prejudicar o outro, querer o mal do outro. O que o outro vive, com quem ele faz sexo, né? Com quem ele dorme, com quem a pessoa é casada, a cor dela, é tudo. Eu falo que o que importa pra mim é o caráter da pessoa. Exatamente, porque assim, se você pensar, é o maior absurdo É surreal isso, né? eu julgar você pela sua opção sexual, orientação, desculpa, gente, que eu tava falando pra Linda me corrigir com essas palavras. Porque assim, olha, a gente tem que falar aqui de ter e existir seres humanos decentes. Sim. Decentes são seres humanos o quê? Que vivem sua vida, né? Que produzem, Que trabalham, e não fazem mal a ninguém. Você segue sua vida, tocando sua vida em frente. As pessoas, elas param a vida delas para elas se preocupar
com o que a outra tá fazendo. Tipo, é uma coisa assim, Eu não consigo imaginar você isso. nem precisa estudar profundamente ou ser uma pessoa que pesquisa e ter uma graduação, enfim, para você, tipo, fazer, assim, esse raciocínio básico. E aí, como é o que você falou, assim, quanto mais a população tem, quanto menos estudo a população tem, mais manipulável ela é. Ela é. Porque ela é desinformada e começam a gerar todas essas informações sem fim de fake news, essas coisas absurdas que as pessoas escrevem, umas coisas absurdas. Gente, você não tem o discernimento de ler aquilo e falar, gente, isso é um absurdo. É. Então, assim, é muito complicado um país não ter uma educação básica para todo mundo, né? É. Isso faz muita diferença, com certeza. E tá aí o resultado, né? Tantas crianças que precisam e mereciam ter uma educação, um estudo, não tem, porque não tem políticas públicas para, né? Porque isso gera até mais oportunidades. Claro. Porque quando a criança raciocina, um adolescente raciocina, ele não vai pegar uma frase que ela viu na Solta. internet e tomar aquilo como verdade. Ela vai falar, opa, peraí, deixa eu ver isso daqui. Hoje em dia, para o pessoal ler, eles têm dificuldade de ler, Fá. Ler um livro que o professor manda na escola vira um sacrifício, assim, surreal. Eu falo, gente, ler é muito importante para você, até para você trabalhar a sua imaginação. É bem complicado mesmo, Sabe? né? E aí, voltando um pouquinho a mulher aqui. Como você dá conta? Porque a Fabi, gente, assim, ela é mãe, ela é empresária, aí ela tem a Upstage, de eventos, que eu já tive a honra também de trabalhar, tem uma equipe incrível, assim. Aí ela tem a T-Brand, aí ela tem 3 filhas, aí ela tem casa, cachorro, periquito, papagaio, e ela ainda trabalha assim, ela recebe de vez em quando uns estudantes de intercâmbio em casa, porque ela ainda tava ali, né? Deixa eu botar um pouquinho mais de emoção, Deixa eu né? complicar um pouquinho, né? Como você dá conta, Faco? Não sei, gente, assim, eu vou vivendo. Ainda malha, tá, gente, também, viu? Não, o malhar tem que malhar para aguentar tudo isso, né, linda? Tem que malhar para aguentar. A musculação acho que é muito importante. Eu consegui pegar firme na musculação, enfim, faz uns anos, foi muito difícil. É E o pessoal difícil. pensa, que sorte que você tem, as mesmas falam, que sorte que isso. Gente, não é sorte, é difícil, dificílimo. Eu tenho um personal maravilhoso, que é um pentelho, e se não for pentelho, para mim não serve, que fica ali no seu pé. E eu criei realmente uma rotina na minha vida, e isso mudou demais. Mudou demais, assim, corpo, força, sabe, tudo que você tem que fazer no seu dia. Deu mais qualidade Deu de vida muito para mais você? qualidade de vida para mim, em todos os sentidos. Achei que foi uma coisa muito maravilhosa. E assim, eu dou conta, primeiro que eu gosto de um fuzuê, assim, né? Gosta. Gosto. Eu gosto de estar sempre no meio de uma confusão. Apesar de eu falar, quero me acalmar agora que eu tô mais velha, 49, eu já quero ficar tranquila. Gente, quando eu percebo, eu já tô no meio de um fuzuê. Então, assim, as minhas filhas que eu amo, eu já fui mais bagunceira, né? Agora eu dou uma controlada. Tem minhas filhas que eu amo. Claro, tem a minha casa, que eu cuido com o maior prazer. Tem as empresas, uma que já dá super certo, que é a de eventos, que ela tem muitos anos. E a gente trabalha muito, graças a Deus. Tem clientes muito maravilhosos. Eu atraio clientes muito parecidos comigo, assim, isso é muito bom. E agora estou nesse empreendedor, sendo empreendedora de uma loja, né? Que eu ainda não acertei o canal, mas eu tô indo, assim, sabe? Daqui a pouco eu acerto a veia e vou. É uma coisa que começou do nada, começou muito pequena, e aí eu fui construindo, fui aumentando, fui construindo showroom, tô me organizando para que um dia ela seja uma grande marca, é isso que eu desejo. Gente, para mim já é tudo de bom. Eu tenho algumas peças Sim. suas, né? Essa daqui é uma. E eu gostei muito, por exemplo, do acabamento. É uma roupa leve, a qualidade não é desconfortável. Nós mulheres, por exemplo, temos essa questão, né, de não aparecer a alça do sutiã, não aparecer não sei o quê. Não, ela tem um forrinho, você consegue colocar um tomara que caia, você consegue não sei o quê. Não tem sufocamento, eu não gosto de roupa que me sufoque, né? Eu tenho um kimono, gente, que é maravilhoso. Vou vir com ele É verdade, aqui. a gente tem que ser livre, né? A gente tem que estar linda. A gente pode estar linda. Merece estar linda, né? Sem o sofrimento de usar uma roupa que te pinica, ou enfim. Gente, apesar de eu ter a loja, eu compro muitas roupas. Primeiro porque, assim, eu gosto. E segundo porque eu tô sempre atenta ao que tá se usando. E assim, eu já provei, já vi muita roupa que custa
10 vezes o preço da minha roupa e que não dura uma lavagem. Eu já comprei Então, por também, isso que eu te sim. falo assim, o marketing das marcas, que a gente estava conversando aqui antes de começar, que o difícil de você entrar no segmento moda, é que as marcas têm muito dinheiro e elas investem muito no marketing, né? Sim. E aí, não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu, de você olhar uma roupa na internet, quando você compra roupa, chega em casa, você fica decepcionado. Super. Porque eles vendem uma roupa super Photoshop, quando chega lá é um tecido que horrível. Então, assim, isso é uma coisa que, entre aspas, eu acho que eu peco na loja, que é essa coisa de assim, a roupa, quando você olha na internet, ela é tão real, quando ela chega na sua casa, você fica muito impressionado, é ao contrário. Enfim, né? O mérito não é a loja aqui, mas essa é que eu tô mais agora tentando fazer crescer. E eu tenho essas dificuldades todas de não ter sido do mercado de moda, apesar de conhecer, por ser uma usuária. Mas, assim, pegar todo o traquejo, que é uma coisa que leva um tempo, né, Eu linda? penso que quando a gente fala da T-Brand, a gente fala muito sobre respeito. O que você está falando aqui para mim é levar em conta, né? É trazer o respeito a quem está usando. Porque você, como usuária, falou o que me incomodava, Sim. né? Eu tenho essa coisa do incomodar. Eu gosto de roupas, de roupas leves, porque a gente está falando do Brasil. É um país tropical. É um país onde eu tenho a maior parte do tempo calor. Aí você quer estar elegante. E como você vai estar elegante sem precisar, né, tá com aquelas roupas pesadas? Porque Sem se estar trazia toda muito amarrada, toda né? amarrada. Então, assim, por exemplo, o kimono que eu tenho de vocês. Meu amor, ele é leve, você coloca ele, coloca um negocinho, um Tá short, pronta. você tá maravilhosa, sabe? Assim, Essa é a e ele ideia. é leve. Não é aquela coisa que você fala, ai, tá calor e tal. Não, não é isso, sabe? É. E essa coisa de você ter uma roupa que você pode usar em vários momentos. Sim. Sabe assim, por exemplo, você tem um kimono que você pode usar arrumada na cidade, mas você pode usar na praia com biquíni. Você sabe assim, Pode você mesmo. ter. Pode mesmo. Você ter, por exemplo, uma saia que eu tô, por exemplo, que é metalizada, que eu posso pôr o conjunto dela, ficar maravilhosa, chiquérrima, eu posso pôr com uma basiquinha e ficar arrumada. Então você. Ter assim esse termômetro de que não gastando tanto, que isso é uma coisa que a gente também preza muito lá na loja, é assim, gente, hoje em dia qualquer calça que você compra de qualquer marca é R$ 600. É muito caro, tá muito Quando caro. você pega o tecido, não é um tecido que você pagaria R$ 600. Tá muito. Eu entendo que tudo tá caro mesmo, mas tem coisa que fica fora da realidade. E nosso preço é muito bacana, a gente segura muito, sabe, linda? Para que as pessoas comecem a ter acesso a uma roupa legal, não pagando R$ 1.000 uma peça. Pra ver as pessoas bonitas, né? Sim, eu Vocês quero ver sentem as mulheres prazer bonitas, em ver as gente. mulheres As bonitas, mulheres né? precisam, tipo, prestar atenção nisso, porque, assim, existe essa coisa que eu tô te falando, assim, eu também faço isso, tá, gente? É um marketing, você quer aquilo que tava no corpo daquela blogueira de milhões. Só que, assim, gente, ela é uma blogueira de milhões e aquela foto foi super tratada. Não a blogueira, a roupa em si. Sim. Quando chega pra você, aquela roupa que você se esforçou tanto pra ter, pagou caríssimo, você fala, eu não acredito que eu comprei isso. Juro, é decepcionante. Eu já passei por isso várias vezes. E eu passo ainda hoje. Tipo, eu comprei uma roupa há pouco tempo atrás, numa promo de uma loja caríssima. A gente, quando chegou na minha casa, juro, a palavra é decepção. Eu fiquei chocada com a má qualidade. Então, assim, por isso que eu acho que não, eu tenho certeza que a Brand vai dar certo. Porque, Já assim, deu. são muito bacanas as peças. Todo mundo que recebe sempre acha melhor do que o que eles viram na internet, que eu acho Sim. que essa que é a ideia. É. E são peças, em sua maioria, tirando malha, muito duráveis. Porque, assim, também a gente tem que se preocupar com outros pontos, né? Com onde vamos levar nosso planeta, já levamos, né? Pro pior lugar do A gente tá mundo. vendo os desastres naturais aí, são É, consequências de desmatamento, né, gente? desmatamento, consumismo sem fim. E o pessoal fala assim, ai, né? Tem gente que fala assim, ai, lá vem a pessoa, né? Lá vem a politicamente Correto, o correta. bicho grilo. Não tem nada a ver com isso. nada a ver. Eu sou uma consumidora, eu gosto de me vestir, eu gosto de sapato, adoro sapato. Mas é assim, eu prezo muito por isso. Hoje, roupas que eu possa usar ela em várias situações. Isso tem a ver com consciência, isso tem a ver com entender como é que o planeta está funcionando, e isso tem a ver também com me valorizar, porque é o meu dinheiro. O meu Claro, dinheiro é você meu dá duro tempo. pra ganhar É, seu exatamente. Mas vindo de você também, Fá, eu vejo uma questão muito de respeito, né? Que é uma característica sua, é uma marca sua. Eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu uma vez. Nós estávamos num hotel
Na verdade, tem duas aqui. Nós estávamos num hotel, você falando, voltando até essa questão das suas filhas e da educação. Teria uma dinâmica com várias cores de camisetas. E para cada cor de camiseta tinha que ter uma caneta de assinatura. Nós sempre os deixávamos na noite anterior, né, Fá? Tudo organizado. Porque aí no outro dia, na hora que a plenária abrisse, a gente já estaria tudo ali, é só fazer um checklist. Eu nunca me esqueço que quando a gente chegou pela manhã, você chega normalmente 1 hora antes, cadê metade das canetas? Cadê? E as canetas tinham sido testadas, tinham sido, sabe, porque tinha que ser, porque determinada cor não pegava em tal camisa. E aí os gerentes, gente, eu sei que foi um fuzuê. Eu lembro da Carla correndo, saindo do hotel, porque ela tinha que achar as canetas. Aí, enfim, no final das contas deu tudo certo, mas eu nunca me esqueci de uma frase que você falou. Eu lembro do lugar que você estava. Você falou assim: por isso que eu ensino as minhas filhas nunca mexerem em nada que não é delas. O que é nosso, o que é do outro é do outro. Isso pra mim é inaceitável. Eu lembro de você falando, eu lembro da situação e isso me marcou muito porque tem a ver com o que a gente falou de educação. É a inteligência emocional, é a prática da inteligência emocional, é entender, né, o meu papel dentro da sociedade, da educação dos meus filhos, da educação das pessoas que me cercam, entender com quem eu tô, quem tá agregado a mim, porque a gente atrai, igual você falou, pessoas iguais, né? Atrai, assim, gente. isso me marcou muito. E teve uma outra situação, a Fabi, grávida da Sofia, com barrigão, e nós estávamos atrás de um balcão, que os clientes chegavam e pegavam algumas camisetas, naquelas dinâmicas que quem vai aí para convenção, evento. E eu lembro da mulher fazendo um escândalo, porque ela tinha pedido uma camiseta M. Não tinha mais, né? Não, a camiseta era GGG, né? E era muito, ela, assim, pediu errado, enfim, acontece, gente. Só que você não tinha nada a ver com aquilo. E aí, a Fabi estava atendendo a mulher, e aí eu estava do lado, acho que a Carla também estava do lado, para variar a Carla nas nossas aventuras, Sempre, né? até hoje. Até hoje, né? E a mulher gritava, gente. A mulher só faltou ir no balcão e ela virou pra Fabi e falou assim: a Fabi é dona, já era upstage. Já era upstage. E falou assim: eu quero falar com a dona da loja. Eu quero falar com a dona disso aqui, porque vocês não resolvem nada. Porque eu pedi e tal, e tava na lista e tal. Aí ela falou assim. Aí a Fabi tava já foi pro ladinho assim tal. E a Carla tentando contornar. A Carla falou: tá bom. Aí a Fabi voltou, ela falou: pois não. Ela falou: não, mas eu quero falar com a dona. Ela falou: sou eu mesmo. A mulher desmontou na hora. Porque você manteve a calma o tempo todo. E ela tava assim, tipo, faltava acho que 10 dias pra ela ter a Sofia. Era muito próximo, assim. E eu falei, cara, acho que eu teria pego aquela mulher pelo pescoço ali, porque a mulher foi de uma deselegância. E acontece muito, tá, gente? Que as pessoas acham em evento que chegam lá destratando muitas pessoas e não entendem que são trabalhadores, que estão ali cumprindo ordens, que recebeu uma lista antes, que se você não respondeu o questionário antes, foi você que não respondeu, porque a gente, né, normalmente a gente manda questionário perguntando roupa e tal. Essas duas situações me marcaram muito. E foram muito, assim, exercícios de inteligência emocional. Como você consegue em situações como essa, né? A gente já entendi que você já faz esses monte de malabarismo, mas na sua vida devem acontecer muitas dessas situações. Manter a calma, ter realmente a prática da prática, né? Porque aí é a prática da prática, assim. Essas situações me marcaram muito, assim. Então, linda. Teve muitas, tá? Mas essas aqui... Tiveram muitas mesmo, assim. Eu sempre, assim, claro que eu acho que isso é uma coisa minha mesmo, assim, de mim, já ter isso comigo, sabe? De me manter muito calma em situações de extremo pânico. Eu sempre fui assim, na verdade. Eu nunca entrei em pânico. Eu nunca vi você em pânico. Eu nunca entrei em pânico. Porque eu penso assim, gente, se eu entrar em pânico, quem que vai me ajudar, na verdade, né? Então, eu tenho que ficar calma para tentar ajudar as pessoas. Então, assim, essas situações... Primeiro, eu acho assim, que o ser humano tem um problema muito sério de terceirizar a responsabilidade. Se tem. Então, assim, hoje em dia, ninguém tem culpa de nada. Sempre é o porteiro, sempre é a moça que trabalha no saco. Você se exime de todas as culpas, né? Isso é o primeiro ponto. E a pessoa que se exime de culpa, ela cria todo um teatro para parecer que, na verdade, realmente ela não é culpada e que você é um incompetente, né? Então, assim, partindo desse problema, assim, eventos têm essa coisa, né? Porque, assim, a pessoa que é convidada para um evento, seja ele qual for, e independente do nível que for, a pessoa, ela vai já
por cima, ela foi convidada, ela tá lá de bacana, ou seja pela empresa, ou seja, né, ela vai lá porque ela foi convidada, ela tem que estar lá, então ela já se sente superior às outras pessoas. Não todo mundo, obviamente, mas assim, já é um teste de, né, de ver se a pessoa, como é que ela age e reage aos momentos. Quando ela chega nos lugares, eu vou falar eventos, mas são todos os lugares, né, Linda? Sim. E você vê uma pessoa que está ali para te atender, você tem que pensar que essa pessoa, ela não é subordinada a você, ela é uma igual a você. Mas as pessoas não conseguem fazer essa associação. Ela é um trabalhador como você que Pois está ali é. exercendo naquele momento uma E elas acham função. que você tem a obrigação de, enfim, ou dar o que ela quer na hora que ela quer, ou adivinhar o que ela precisa. Então, assim, toda essa minha calma sempre veio, acho que veio muito daquela coisa da minha mãe que eu falei pra você. Veio muito disso Vou fazer igual minha mesmo. mãe, escolho Sim. ser diferente. E eu sempre achava muito feio e vergonhoso você gritar com as pessoas. Porque normalmente quem recebe o grito é o último que tem culpa da escala, né? Porque É. assim, tem lá a empresa e tem o diretor, o gerente, não sei o quê, você só acessa o telemarketing, que é quem escuta todos os gritos de todo mundo. Então, assim, uma coisa que você não consegue resolver. Gente, claro que eu já perdi paciência várias vezes, mas no pessoal, no profissional, eu não me lembro de ter perdido paciência mesmo. Porque eu sempre tive pra mim essa coisa do servir, é uma coisa muito minha também, sabe, Linda? De servir o outro. Eu tenho prazer em fazer isso. Eu tenho prazer em ver as pessoas felizes com um trabalho que eu fiz, sabe? Isso Sim. me deixa muito, muito feliz. Então, é uma característica. Eu tenho um prazer em servir, de te atender bem, de te dar atenção, de ser educada. Eu tenho esse prazer. E eu acho que, assim, esse prazer, junto à minha tranquilidade, que é quase um sangue frio nesse momento, me ajudou muito a nunca perder a calma, sabe? Porque a partir do momento que você grita, aí acabou, né? Acho que a gente perde a razão pela forma. Tem uma Pois amiga é. que ela usa muito essa frase. Você perde a razão pela forma Ah, em qualquer situação. Se você chegar numa situação já gritando, já berrando, você já perdeu a razão pela forma. Você Sim. pode até estar com a razão, mas pela forma você vai perder. E por isso que eu te falo nessa questão de olhar pra você e ter uma grande inspiração, porque eu trouxe isso muito pro meu dia a dia, né? Porque eu penso muito isso, eu falo, se eu perder a calma, como vai é que eu fazer? vou, como é que vai fazer? E você falando sobre essa questão do poder, tem uma coisa chamada síndrome do pequeno poder. As pessoas praticam muito isso. As pessoas falam muito que o dinheiro é o grande responsável pelas catástrofes, merdas, as faltas de educação. Não, não é o É o dinheiro. ser humano, né? É o ser humano. Porque tudo é sobre você. Sim. Eu publiquei até um vídeo recente sobre isso, que ele chegou num pico assim, que eu nem esperava que eu falo. Eu afirmo sem medo de errar. Tudo é sobre você. Claro. Você tem a sua responsabilidade dentro da situação. Então as pessoas muitas vezes colocam no dinheiro a culpa de algumas situações. Não é o dinheiro, é o poder. Você quer conhecer alguma pessoa? Dá um pouco de poder para essa pessoa. Porque na hora que ela tem um pouco de poder, ela vai liberar uma face dela que talvez não seja uma coisa legal. Todos nós somos propensos a dar pitis, todo mundo, gente. Todo Sim, com mundo. certeza, linda. Ninguém até Madre Teresa de Calcutá. Gente, quem né, gosta de falar de religião, trazer as questões religiosas, Jesus quebrou um templo. Porque o cara ficou puto com determinadas situações. Então, assim, todo mundo tem o seu ninguém momento. É inabalável. Ninguém é. Só que é poder. Então, quando você for destratar alguém, lembre-se que é um trabalhador como você. E se você vê que a pessoa não tá fazendo com prazer, porque no nosso caso a gente traz muito prazer. Ai, tudo bem, não perca a razão pela forma. Você tem que pensar também o seguinte: nem todo mundo está sempre, todos os dias, num bom dia. Num bom dia, exatamente. Eu ouvi uma história que eu não vou falar muito aqui, que eu vi um psicólogo falando que um dia ele estava no aeroporto, ele chegou para uma atendente, pediu um pão de queijo de 200, que é tudo caríssimo, né? Um pão de queijo super caro, e ela, jogou a bandeja. Ele falou, eu poderia ter reagido como? Falado que era um absurdo, porque o pão de queijo... Ele falou, eu peguei a bandeja e falei para ela assim, eu imagino que você não esteja tendo um bom dia. Eu sinto muito pelo que você tá passando. Falou que a mulher começou a chorar. Meu Deus. Por quê? Então, é o que eu tô falando, assim, muitas pessoas reagem, às vezes, porque ela também tem uma vida horrorosa e você não sabe pelo que o outro tá passando. Então, assim, a tua reação tem que ser muito controlada, porque às vezes você piora uma coisa que já tá muito ruim. Então, assim, é difícil, gente, eu sei que é difícil agir, às vezes a gente tá com raiva, às vezes a pessoa te trata mal. Eu costumo dizer que, assim, eu trato muito mal no pessoal, tá, gente, né, no meu trabalho. Quem vem já me tratando muito mal,
Assim, É difícil manter segurar a muito difícil, porque bronca, eu falo, né? pera um pouco, eu não te fiz nada, o que tá acontecendo aqui? Então, assim, eu acho que a vida é um exercício eterno, né? Uma conversa eterna, porque assim, se as pessoas se acusassem menos, conversassem mais, a gente resolveria muito mais E problemas. assumissem suas responsabilidades, né? Gente, assuma os seus BOs. Assumam seus BOs. Essa é a frase, assim. Eu falo que a questão da comunicação, é o que você falou aí. Se assumissem mais as suas responsabilidades, ou seja, se comunicar, aprender a se comunicar consigo. Eu Sim. entendo os meus gatilhos, eu entendo às vezes que eu não estou num dia bom, então eu evito certas situações. Conversasse mais. Essa coisa de você conversar com as suas Resolveria filhas, muito. conversar com o marido, conversar, ajuda muito. Com amigos, gente. Às vezes a gente tem alguma rusga com um amigo de uma situação que era só um dia ruim, um mal entendido, Gente, não se pegue a coisas pequenas, não se né? pega exatamente. Então, o mundo precisa se comunicar mais. E é muito louco que quanto mais meios de comunicação a gente tem, menos as pessoas estão se Menos, falando. sim. Eu vi um podcast esses dias daquele que foi o primeiro ganhador do Big Brother, o Bambam, ele falando: cara, eu ligo pros meus amigos. Porque ele falou que as pessoas ficam na mensagem, às vezes você vai dizer um negócio, se é um assunto sério, liga, porque às vezes uma palavra que você colocar vai, Muda tudo. vai dar um tom que, se eu tô um dia que eu tô puto, aquilo vai virar vai transbordar. Sim. E eu preciso sentir a voz do outro. Às vezes a pessoa fala, putz, mano, tá, já vi que você não tá num dia bom. E isso tá faltando nas pessoas, esse tato, sabe, Fá? E eu acho assim, né, linda? Tipo, a gente. Teve uma discussãozinha. Gente, no outro dia eu já esqueci, de verdade, assim. Eu acho que as pessoas estão levando muito tudo a ferro e fogo. Ferro e fogo, assim, é. sabe? Porque isso, porque aquilo, porque lá isso. Gente, deixa isso pra lá. São coisas tão pequenas. Sabe o exercício que eu costumo fazer? Que, assim, minhas filhas não param em casa, né? Isso é uma coisa terrível, de verdade. Assim, eu fico desesperada. Quando tem final de semana que uma tá na praia, uma quer ir pra não sei aonde. E aí eu penso, meu Deus, protege essas meninas, né? E aí a minha filha do meio, ela tá com um carro muito simples. E eu tenho medo que ela viaje com um carro, porque ela comprou um apartamento, comprou um carro simples. E um dia eu obriguei ela a ir com o meu carro. Falei, não, você vai com o meu carro. Ela bateu o pé e foi viajar super brava. Aí, depois que ela se acalmou no outro dia, eu falei, Bia, você tem que pensar o seguinte: a vida vale mais que qualquer coisa. Sim. Eu te dei o meu carro porque nele eu sei que você tá segura. Pode acontecer, sempre pode, mas assim, eu não me importo com bens materiais, não me importo com sabe assim, ela queria ir com o carro dela porque é a conquista dela, mas eu queria que ela fosse com o meu porque ela ia de madrugada e ela ia descer a serra. Eu fiquei É pensando questão mil de segurança, coisas. mãe, né? Aí entra a Claro. mãe aí. Então eu falei assim, a gente discutiu por uma coisa assim absurda, porque na verdade eu estou só tentando te proteger. Então quando as pessoas estão com muita discussão, eu já encerro o assunto e falo assim, gente, o que importa é que seus filhos estão vivos e bem, porque o resto você dá um jeito. Teve aquela tragédia lá no sul, e eu vi uma coisa que comecei a chorar na hora. Eu não gosto de ficar vendo e tal, mas sabe quando aquele momento que você tá tomando um café, meu pai tava com a TV ligada, e a repórter pro cara, ai, perdeu tudo, tal, ele foi tudo embora, o trabalho de uma vida, não sei o que e tal. Falou, mas o senhor perdeu tudo. Aí ele olhou pra ela e falou assim, bateu a mão no ombro e falou, eu tô vivo, filha. É isso. Eu olhei pro cara, sabe, assim, porque eu falei, cara, o tiozinho, velhinho, já de cabeça branca, ele falou, tá bom, eu construo tudo, mas eu tô vivo, minha família tá viva, tá todo mundo aí. Ele falou, porque quem perdeu um ente querido, isso não volta. Não volta. E eu penso que na vida, infelizmente, e infelizmente mesmo, as pessoas estão perdendo muito tempo, muita vida com coisas pequenas, sabe? Não dando valor ou dando valor exagerado a situações que não mereciam nem um segundo de atenção. Pois é, Não gente. entender, e isso é muito a prática da inteligência emocional, tá, gente? Entender que às vezes a pessoa tá num dia ruim, reconhecer suas emoções, assumir seus BOs, suas responsabilidades, se comunicar mais. Isso nos livra de tanta coisa. Eu não vou ser trouxa. Tem gente que fala assim, eu vou virar... Né? Não é isso, Não é gente. isso, pelo contrário, porque quando você coloca isso, algumas pessoas, não é, Fá, vão automaticamente se afastando, que não tem nada a ver com você. O seu ciclo de amizades, o seu convívio fica muito mais saudável, Claro. porque você atrai pessoas que pensam como você. Que igual no caso, assim, acho que é o meu e o da Fá também, que querem crescer, que querem trabalhar.
né, que tem os seus Que querem momentos, viajar, que né, querem linda? viajar. Eu gosto, te amo Viajar é viajar. o meu verbo preferido. Preferido, viajar, uma linha, eu amo uma linha, gente. Não preciso nem pedir duas vezes, assim, sabe? Eu tenho um Sim. prazer enorme com isso, porque eu gosto de conhecer pessoas, culturas, situações, me desafiar. Tem gente que não viaja se não for para o hotel XPTO. É ótimo estar no hotel 5 estrelas, mas eu não vou deixar, por exemplo, de conhecer lá em Jericoacoara a Vila dos Pescadores, porque não tem o sabonete. Ai, gente, que Gente, preguiça. eu acho que você tem que, primeiro, né, fazer tudo dentro das suas possibilidades, mas fazer. Acho que é a Sim, primeira coisa, porque não deixar de fazer porque não é como você queria, porque às vezes você, depois que você vai a um lugar ou realiza aquilo, você fala, ainda bem que eu vi, que eu é vim, né? E ter sempre a gratidão, porque independente do isso. que, de como você viajou, para onde você foi, você tem que ser grata por ter vivido aquilo. É, Porque assim, quando você faz a reflexão desse senhor que você citou, você acha que, assim, ele é um velhinho, ele é um senhor. Ele é tão grato, ele não tem mais nada. Como ele, assim, imagina a dificuldade que ele vai ter para construir tudo aquilo de novo, né? Porque assim, ele já batalhou uma vida inteira para ter sim. aquilo. E assim, em uma chuva, uma enchente, ele perdeu tudo. Mas olha que coisa linda ele entender que o mais importante, o que realmente ele não consegue reaver é a vida e entender isso, né? As pessoas, a gente tá pensando mesmo muito pequeno. Ai, bateu meu carro. Gente, eu juro. Bateu o carro. Um dia eu estava indo numa visita técnica há pouco tempo com as meninas no carro. O cara, jura, ele entrou com tudo no meu carro. Gente, ele, a moça não tem dinheiro, e o moço, tchau. Não vamos discutir. Pensei, gente, eu não vou discutir essa questão. Fui embora. Então, assim, você não pegar aquele negócio e transformar na sua bandeira, porque bati meu carro com a minha vida, que eu tenho que pagar. Gente, você só tem que pagar porque você tem carro, Graças a Deus né? tem um. Exatamente, só ficou caro porque o seu carro é bom. Porque se o seu carro fosse muito simples, ficaria muito mais barato. Então, assim, as pessoas, elas são muito, realmente, assim, elas reclamam muito ao invés de agradecer. E aí, quando você agradece, você pratica muito uma coisa que eu sou muito positiva, muito positiva. A minha filha do meio me chama de positividade. Ela fala que eu tenho positividade tóxica. Porque eu sou demais, assim. Eu chego num lugar, às vezes tá uma chuva. Falo, amanhã vai fazer sol, vocês podem apostar. E fico lá. Gente, faz sol. Então, assim, Verdade, gente. Eu já fui testemunha disso. gente, eu pratico o tempo todo a positividade, assim. Eu não consigo enxergar o lado ruim das coisas, sabe? Se não for uma morte, eu não consigo enxergar. Mesmo que seja ruim, é porque vai vir algo bom. Então, isso faz com que você tenha uma vida mais leve, que você sofra zero pelas coisas. É. As pessoas acham que eu sou uma pessoa insensível. Eu não sou insensível. Eu não vou sofrer Eu também, as porque eu pessoas tenho acham. Eu falo assim, gente, não sou insensível. Exatamente. E não é positividade tóxica, Fabi. Isso, Ana, eu sou uma defensora da psicologia positiva. É olhar e falar, cara, tá bom, tem isso aqui. E a gente pode ver isso dessa forma positiva. Eu tenho a possibilidade de ficar puta e me estressar É. Ou eu vou olhar e falar, cara, o que a gente pode fazer com isso daqui? Exatamente. Fazer do limão uma limonada, sabe? Ou uma E, gente, caipirinha, eu posso né? falar, Assim, dá certo. dá certo. Dá certo, é uma coisa muito A mente é absurda. muito poderosa, né? Quando a gente passa a estudar o poder da mente, e não é esse poder da mente, de acordar às 5 da manhã, de fazer não sei o quê. Gente, é olhar a nossa individualidade e entender assim, no dia a dia nós estamos sendo muito bombardeados de coisas ruins. Então, se eu puder dar um conselho para vocês, evitem notícias ruins. Não é estar fora da realidade, mas evitem notícias ruins. Tá? Porque o nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é nosso, a realidade do imaginário. Então, você vê um negócio ali, aí você vira uma pessoa que fica com só coisa ruim na cabeça. Então, a sua vida vai começar a acontecer muita coisa ruim. Isso é fato. O cérebro ele fato. não diferencia. Então, assistir novela, assistir filme de terror, assistir. Por exemplo, às vezes tem gente que é viciado em pornografia, isso, aquilo, faz muito mal pro cérebro. Muito mal. Muito mal. Fabi, a gente tá encerrando aqui, meu Sim. Deus do céu, mas como é bom, quando é bom, passa rápido, né, Passa gente? muito rápido. O que é sucesso pra você? Vou fazer essa pergunta aqui. Sucesso pra mim é ter a vida que eu tenho, pra mim, né? A vida que eu conquistei, as minhas filhas maravilhosas, meu marido, tudo que a gente faz, isso pra mim é sucesso, porque o sucesso está em você chegar aonde você imaginou que estaria naquele momento. Eu, quando era muito nova, sempre falava, gente, quando eu for mais velha, não sou, tá, gente? Vou ser muito bem de vida, vou fazer tudo o que eu quiser. Claro, eu não faço tudo o que eu quero, mas eu faço muita coisa que eu quero. Então, eu já alcancei o meu sucesso, que eu tenho minhas filhas criadas, bem de saúde,
Pra mim, eu já tenho sucesso. É isso. E isso você, então, a gente poderia dizer, você pode afirmar assim, eu sou feliz? Sou muito feliz, com certeza. Muito feliz e muito Tem os grata. dias de perrengues, altos e Tem. Não, baixos. gente, todo dia tem um perrengue. Isso aí a gente nem. É que isso faz parte da vida. É que as pessoas têm que parar de pegar o perrengue e transformar numa bandeira. Meu, perrengue, você segue em frente. Sou vítima, né? Assim. Sim, vai acontecer, vai quebrar carro, vai, o marido vai brigar, não sei o quê, vai gastar muito, vai estourar o cartão. Gente, isso tudo faz parte da vida. Você tem que fazer o quê? Resolver e seguir em frente. Porque senão você vai ter que dar uma vida de mar de rosas que não existe, né? Tem que ter perrengue sempre. Então, e a Fabi é a maior prova, gente, que é possível trabalhar, treinar, né? Adequar muitas coisas à vida. Igual você Se falou, cuidar, olha, né? eu não gostava de malhar. Mas ela entendeu e começou a gostar porque viu quantos benefícios isso trazem. Começou a entender, trouxe a questão da positividade para a vida. E tudo foi. E essa tríade se completou, que é a alma, mente e corpo. Sim. Uma coisa foi ajudando a outra, né? Assim. É um conjunto. É um mesmo, conjunto, né, linda? não dá para ficar sem. As pessoas não entendem que se eu não conseguir trazer isso, eu não consigo viver de verdade. Porque quando a gente fala da gratidão, por exemplo, a ciência já comprovou que ela faz bem para o cérebro. Quando a gente fala da positividade, né, como de psicologia positiva, ela faz bem, porque tem a ver com a gratidão. Quando a gente fala, às vezes de olhar e falar, deixa eu esquecer isso, que isso não faz diferença na minha vida, né? Claro. Isso nos traz maiores benefícios, porque não me estressa, não atrapalha meu corpo. Porque quando a gente traz isso, a gente acaba atrapalhando. Quando a gente é rancoroso, Nossa, né? coisa Essa pessoa horrorosa que fica essa assim, palavra. traz. Gente, é bad mesmo. Sabe quando baixa o nível? Assim, é baixar o nível Baixa a de sua energia. vibração. De energia. É isso. E isso aí é física quântica, tá? Porque às vezes as pessoas acham que quando a gente fala isso né? Tá vivendo um mundo de Nárnia. Não, é real. Tá? É muito real. Fá, a gente ficaria aqui mais uma hora. Nossa, com certeza. Mas eu Muito quero bom. te agradecer muito por todos os ensinamentos, sabe? Pela tua amizade, por tantos anos, assim. Eu fico muito feliz de ver as suas filhas como estão, você onde está, e eu quero que por muitos e muitos anos a gente possa... Quero te ver aqui de novo. Sim, né? outros assuntos, Outros né? assuntos. Né, umas mesas redondas, de repente uma mesa de mulheres, Falar ó, de gente. mulher, que mulher precisa conversar muito. Mulher precisa ajudar mais mulheres. Sim. Porque quem fala mal de mulher, vou falar de novo, é mulher. Né? Mas já melhorou muito, né? Melhorou. Mas assim, a gente precisa assim trazer um pouco esse acolhimento, né? E muito obrigado. Acho que em todos os sentidos, em sentidos de vida, por todos os ensinamentos. Se hoje o que eu tenho de eventos, o que eu sou, eu aprendi muito com você, com a Lê e com a Ká, né? Que foram minhas primeiras, né, mentoras, assim. E que a vida continue sendo generosa com você, porque você merece muito, assim. Que seja generosa com todos nós, né, linda? Você também, um orgulho. Imagina, você lá era uma menina, né? A gente era menina naquela época. E aí você batalhou tanto, chegou onde você chegou, você estudou tanto pra isso, né, linda? Você se Estudo, né, preparou, cara? você, tipo, estuda ainda, né? É uma coisa que você gosta, é muito bonito de ver pessoas estudiosas. Não é muito minha vibe, né? Sou uma outra vibe mais mão na massa, mas eu admiro muito os estudiosos, porque eu acho que eles nos ajudam, né? Nos guiam aí pelos caminhos da vida. Então, muito orgulho te ver aqui, adorei o convite, foi muito bacana. Ai, obrigada, gente. Obrigada a todos vocês que assistiram o programa. Espero que vocês tenham gostado, assim. E sigam lá. Tem aqui, tá? Vai ter a hashtag da T-Brand, né? Que vocês vão amar. Mulheres, vocês vão amar. Mulheres, isso aí. E homens, olhem lá para dar de presente para suas mulheres, assim, ó, tá chegando o final do ano e tal. Vai lá, T-Brand, tá? E quem é eventeiro aí tem a Upstage, que é uma agência maravilhosa, que não trata bem só o cliente, mas todas as pessoas que têm o prazer de trabalhar com vocês são muito bem tratados, e isso é raro nos bastidores, tá? Me desculpem aí, mas é raro mesmo. Em todos os sentidos, elas têm o cuidado, a Fabi tem esse cuidado, desde a alimentação, transporte, tudo. O básico, né, O linda? básico, tá, gente? O básico que funciona. Minha nutricionista fala muito isso, o básico que funciona, né? E se você acredita, né, que o que a gente conversou aqui, essa troca dessas vivências possam te ajudar outras pessoas, curte, comenta, compartilha, porque de repente você pode estar fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, porque aqui são simples mortais que através das suas histórias, né, procuram cuidar, seja através da autoestima, né, na roupa, ou fazendo um evento, ou servindo, né, o outro, que as duas têm essa questão do servir,
né? E tudo feito com muito amor. Pode ter certeza que todo o nosso trabalho aqui é feito com muito amor. E espero vocês no próximo episódio dos Cientistas do Bem-Estar. Até breve. Parabéns, linda, muito legal.